maneira, é um assunto direto ou indiretamente relacionado à nossa história. Fala direito, esse assunto. Língua funcional, direta e indiretamente relacionado aos nossos assuntos aqui, porque, como a gente tinha conversado na semana passada, foi da década de 30 em diante que muita coisa aconteceu no mundo, especialmente aqui no Brasil. E, como eu tinha argumentado, a crise da década de 30 teve um impacto importante, ainda que não tenha sido o único elemento por trás das transformações estruturais pelas quais passou a economia do Brasil naquela década. Foi mais um dos elementos, mas não apenas o único, a explicar o que aconteceu no país. Então, eu vou falar muito mais de Estados Unidos hoje do que exatamente da discussão sobre a economia do Brasil, que é o que eu vou tratar na quinta-feira de forma mais detida. Mas, de toda maneira, apesar de ser uma aula de história econômica geral, tem tudo a ver e tem uma relação direta com os desdobramentos históricos. Mas já me adiantando que eu vou falar na quinta-feira, abrindo aqui no primeiro parênteses, o que aconteceu conosco, o estrangulamento do balanço de pagamento da década de 30, não tem a ver diretamente com a queda na demanda pelos produtos que a gente exportava, sobretudo o café, mas mais especificamente pela queda do preço do café. A gente continuou a vender café mais ou menos nas mesmas quantidades que a gente vendia, sobretudo para os Estados Unidos. O problema é que o preço daquela coisa que a gente vendia caiu. Então isso teve impacto direto no resultado do balanço de pagamento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que tem a ver diretamente com essa história aqui da crise de 30, é se a crise de 30 ou a crise de 29 se tratou de uma crise no sistema financeiro ou se foi uma crise pelo lado ou do lado da economia real. Essa é a primeira controvérsia em relação a esse assunto aqui. Como a gente não vai ver no nosso curso aqui, eventualmente se for fazer um curso de pós-graduação comigo, daí a gente vai ver, mas se não, em alguns analistas vão ver, há um debate historiográfico bastante profundo em relação à crise. Na verdade, em relação a 3 pontos principais. O primeiro é esse que eu coloquei. A crise teria sido uma crise do sistema financeiro, causada pelo sistema financeiro e restrita ao sistema financeiro, ou foi uma crise da economia real? E essa primeira controvérsia divide duas escolas, vamos dizer 2 autores, mas 2 escolas principais. Os monetaristas, Milton Friedman publicou um livro sobre o assunto, outro economista de Chicago, em que ele argumenta que ele sustenta que se tratou uma crise do sistema financeiro, causada especialmente sobre a má condução da política monetária. E aí você fica imaginando, bom, se o Milton Friedman está acusando de ser uma má administração da política monetária, o que a gente imaginaria vindo do Milton Friedman? Que a crítica dele seria o quê exatamente? Como? Muita emissão de moeda, diz o Juan. É verdade, o Milton Friedman achava isso, né? Que foi uma política monetária meio irresponsável, expansionista. Mas mais do que isso, eles argumentam que a oscilação, as alterações, as mudanças na condição da política monetária, mais do que a própria expansão irresponsável, teria sido a causa da crise. Ou seja, eles argumentam o seguinte: para que o governo tivesse atenuado o ciclo da crise, ele deveria ter atrelado, como todo bom monetarista, a expansão da base monetária ao comportamento da economia real. Ou seja, se houvesse mais demanda por moeda, porque a economia real assim o exigia, aí o governo deveria fazer, né, expandir base monetária. Se não, não. Portanto, casar a política monetária às condições da economia real. Então, essa é a primeira grande controvérsia. Monetária ou real. A segunda grande controvérsia. Mas qual o outro lado da história? Que foi uma crise da economia real. Mas qual escola defende? Os keynesianos, não é verdade, eu não respondi, eu não falei. Do outro lado, um cara chamado John Kenneth Galbraith, que é um economista keynesiano, foi um economista keynesiano muito importante, também estudou a crise, e depois desses 2 autores, vamos dizer, seminais, vieram outros, né? O próprio Ben Bernanke, por exemplo, presidente do FED dos Estados Unidos, do Banco Central dos Estados Unidos, a tese do doutorado dele é sobre isso, inclusive, e por esse motivo ele tinha lá um certo conhecimento quando da eclosão da crise de 2008. Ele falou isso várias vezes: olha, na tese do doutorado eu estudei isso, eu não sei o que fazer, lá. O outro lado diz isso, né, colegas? Que foi uma crise do lado real, que é o que eu vou mostrar aqui mais adiante. Ou seja, uma crise de superprodução / subconsumo, as duas coisas somadas. E aí as empresas quebraram, portanto, os bancos que tinham nas suas carteiras de investimento ações das empresas também quebraram, porque as empresas quebraram, e aí quebrou muito do lado real. Essa é a primeira controvérsia historiográfica. A segunda. Diga, Arthur. Eu ainda acho que desculpa a segunda pergunta que você fez. Eu acho que eu não entendo a discussão. O que é exatamente uma crise financeira ou uma economia real? Porque para mim
global, sistêmica, holística, internacional. Aí fala assim, bom, Ivan, mas a crise atingiu o mundo inteiro. É verdade, a crise atingiu o mundo inteiro. Portanto, por esse critério, pode dizer que foi uma crise internacional. Agora, as origens da crise remontam ao que aconteceu lá em Nova York, a Bolsa, etc, etc, ou ao mau funcionamento do padrão ouro. E aí, de novo, dois autores se colocam, né? Kinderberg de um lado e o Robert Triffin de outro. O Kinderberg foi uma crise decorrente do mau funcionamento do padrão ouro no mundo inteiro. Pelo Robert Triffin, não, foi uma crise que se estourou na economia dos Estados Unidos e, consequentemente, no resto do mundo, porque os Estados Unidos eram, já naquele momento, o maior fornecedor de tudo do planeta, do ponto de vista de produtos, do ponto de vista do financiamento dos balões de pagamentos. Era ele quem financiava a reconstrução da Europa após a Primeira Guerra, e era ele quem era a China nos dias de hoje, que fornecia todos os bens e serviços do mundo afora. Portanto, começou lá e se espraiou para o resto do mundo. Mas o debate é se as origens remontam apenas ao mau funcionamento de alguns elementos da economia dos Estados Unidos ou ao mau funcionamento do padrão ouro de forma geral, portanto quebrou o mundo inteiro, quase que concomitantemente. A segunda controvérsia. A terceira controvérsia, e essa sim mais controversa do que todas as outras. Quando a gente fala da década de 30, ou da crise dos anos 30, muitas vezes, de forma metonímica também, a gente se refere à crise do quê? Como que a gente fala nessa aula aqui? A crise de 29. De 29. E aí a controvérsia é a seguinte. A crise dos anos 30 tem relação com a crise de 29, ou melhor, a Grande Depressão tem relação com a crise de 29, ou são fenômenos separados? Pois é, há autores que dizem isso, que a Grande Depressão tem uma relação muito longínqua, muito indireta com a crise de 29. São fenômenos separados. E há autores que dizem, não, o que de fato aconteceu na década de 30 foi decorrência direta da crise que estourou em 29, em outubro de 29. Também vou argumentar mais ou menos isso que eu vou falar. Tudo isso para tentar vender meu peixe aqui, pessoal, que eu vou ter vocês acordados e falar, isso aqui é uma coisa importante, por mais que tenha uma relação, hoje eu vou falar muito do Brasil e falar mais dos Estados Unidos. Mas, uma vez fizeram um levantamento sonográfico, talvez não, já faz mais de 20 anos, e na verdade do século, 20 por 21. E os caras, os historiadores, chegaram à conclusão de que, conclusão não, né? Os fatos, né? Os dados empíricos, mais ou menos o levantamento bibliométrico que a nos conhece melhor que eu, que o assunto mais estudado na história da humanidade pelos historiadores, do ponto de vista político, foi a Revolução Francesa. E o assunto mais estudado do ponto de vista econômico pelos historiadores e economistas foi a crise de 30. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, ela é importante, todo mundo sabe que ela é importante, mas no nosso caso, que é o que nos interessa diretamente, a economia brasileira, por mais que eu comentei na semana passada, com alguma galhofa, né? Com alguma. O que é galhofa, pessoal? É uma palavra que meu avô usava, né? Com alguma ironia, talvez, ou de forma um pouco responsável, eu disse que a crise chegou aqui depois e foi embora antes, né? Poderia usar a expressão que o Lula usou em 2008, que foi uma marolinha. Não foi exatamente uma marolinha, foi um marolão, né? Foi um tsunami, na verdade. Mas ainda assim foi menos intensa do que nos outros lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos, que foi o epicentro da coisa, foi a maior crise da história deles, eu diria até que da humanidade. Assim, a taxa de desemprego chegou a 21%, a maior taxa de suicídio da história dos caras, assim, a quebradeira de 6 milhões de empresas, foi uma coisa profunda. Né? Isso não aconteceu aqui. Até porque, por mais umbilicalmente que estivéssemos nós, brasileiros, em relação à economia dos Estados Unidos, nossa economia era muito mais rudimentar. Fortissimamente dependente de exportação de 2 ou 3 produtos, o sistema financeiro muito mais simples, muito menos complexo, muito mais rudimentar. Havia ainda, em alguns lugares do país, uma economia baseada em escândalo, etc. Ou seja, o choque aqui foi muito menos profundo do que lá, naturalmente, e talvez na Europa Ocidental. Mas ainda assim, repito, a maior crise da história estatisticamente documentada da humanidade. É possível, sei lá, a crise de energia intensiva pior, é possível. Agora, do ponto de vista da economia da era contemporânea, tanto 1500 para cá, certamente a maior crise da história da humanidade. E que, pessoal, guarda traumas e lições até os dias de hoje para a condição da política econômica nos dias de hoje nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. É muito comum a gente ver em debate, por exemplo, esse debate das 2, 3 semanas do Trump da Câmara Real, os caras se remeterem à Grande Depressão e à Grande Recessão, que são 2 períodos diferentes, Grande Recessão dos anos 2008 e Grande Depressão dos anos 30, como lições que, eventualmente, os gestores de política econômica teriam tirado da crise para fazer uma condição mais adequada, etc. Tem uma relação muito direta com as lições que se tiraram para a condição econômica da vida. Não à toa, não teria existido, forte falar isso, né? Mas é possível que não teria
tido a força que teve a Revolução Keynesiana se não fosse a crise. E é verdade, a crítica que os neoclássicos ortodoxos fazem em relação a Keynes é legítima, né? Assim, dizem os ortodoxos, é possível, eu acho até que eles estão certos nesse sentido, é possível que o keynesianismo foi a única resposta simples para um problema social complexo com o qual a humanidade se deparou. Porque, deixa de ser verdade, assim, o keynesianismo deixa de ser uma resposta muito intuitiva, para dizer simplória, para um problema complexo. Assim, naquele momento tinha que quebrar alguns dos egos da cadeia recessiva. Era fazer muito de política anticíclica ou keynesiana. Assim fica fácil. É fácil falar hoje sem resolver. Mas tudo isso para dizer o seguinte, não se fosse a crise dos anos 30, dificilmente o keynesianismo teria tido a potência e a repercussão que a primeira etapa teve lá. Essa é a primeira coisa. Tem uma outra frase que eu vou falar, que eu acho que é engraçadinha. Engraçadinha não é engraçada, mas ela é grande forte. Diz o seguinte, se não tivesse sido o crash, né, a quebra de 29, a crise dos 30, dificilmente teria tido Roosevelt. E muito dificilmente teria tido Hitler na história da humanidade. Não é pouca coisa, né? Tudo isso ainda não tem uma aqui para ler. Não ter havido Hitler é forte, né? Mas a frase não é minha, né? Vamos falar, talvez do século XX. É forte, mas enfim, a história está aí. Pessoal, antes de entrar na conversa aqui, se a gente tivesse lembrado da aula de história, falar o que aconteceu na década de 29 e na década de 30, o que o professor deu conta a gente lá na aula de história? O que foi que aconteceu? Como é que foi? Vocês lembram? Todo mundo falou? Ou as duas coisas? Ninguém falou, ninguém lembra de nada. Se desativar esse negócio. Como é que faz aquele negócio para ver a aplicação de tela, pessoal? Todo mundo faz tudo errado. É Alt, Delta, aqui. Você não sabe o que eu estou falando? Para duplicar as telas? Talvez o aluno me ensinou. Quero tirar a teoria. Alguém sabe mexer nisso aqui, não? Fica melhor se eu deixar assim, sem eu... Fica melhor fazer isso. Vamos lá, Lucas. Me ajuda aqui, por favor. Deixa tudo, produção talvez sim, mas a América, o que é a América? Legal. O que quer dizer essa fotografia aqui, pessoal? Não, mas o que é essa história que o América faz? É uma família, seria beleza, mas eu nem essa foto é muito ilustrativa, muita coisa. Mas assim, se eu pudesse resumir aqui, tudo que eu vou falar em uma hora e meia, eu vou falar agora. A crise foi, em primeiro lugar, e antes de tudo, uma crise de superprodução. O que é uma crise de superprodução, irmão? O que é uma crise de superprodução? As empresas americanas produziam muito, chegou a determinado momento do século, da década de 20, e não tinha mais para quem vender. Por mais que a classe média consumisse muito, havia um setor específico da classe trabalhadora, urbana e rural, que não tinha condição de abarcar aquela produção, que não tinha mais para quem vender. Por que não tinha mais para quem vender? Porque um destino importante durante 4, 5, 6 anos depois foram as exportações, sobretudo para a Europa, que estava destruída por conta da guerra. Aqueles caras se reergueram. Os países europeus que importavam muito da gente, dos Estados Unidos. Esses caras aqui não tinham mais para onde consumir, a classe média consumia tudo. E a classe trabalhadora rural não tinha condição de consumir. Pelo menos não naquele ritmo que as empresas produziam. Ou seja,
foi uma crise de superprodução por um lado e uma crise de subconsumo por outro lado. Dessa minha frase aqui a gente poderia tirar uma conclusão pelo menos. Uma pergunta boa. Queda de preço. Queda de preço, mas não é essa a conclusão, mas não é essa a conclusão que eu estou trazendo para frase. Qual frase? Repito. Uma crise de superprodução por um lado, porque a gente aprendeu porque as proporções passaram a mudar, depois a gente continua com o Reino Unido da Europa, e uma crise de subconsumo por outro. Por mais que essa classe média vivesse nesse mundo de fantasia aqui. O que dá para tirar dessa conclusão dessa frase? Bom, estoque também, mas além disso, então, desigualdade, ou melhor que desigualdade, concentração de renda. Concentração de renda. Desigualdade, tem uma outra foto que eu não consegui achar, que ela é muito sintomática desse jeito americano de viver. Uma vez eu deixei muito disso, nunca mais consegui achar. Que é uma foto seguinte, numa casa, daquelas casas de subúrbio nos Estados Unidos, você consegue visualizar, tipo o Simpsons, sabe assim? Com aquele formato em médio que vinha a garagem um pouco na frente, sabe? E a foto, e a porta, o portão da garagem, a porta da garagem, elevado, estava assim, porque eu estava aberto. E aí o cara foi tirar uma foto dando um prêmio Pulitzer, e mostrava aquela garagem toda bagunçada, tipo dessas casas suburbanas, cheio de tralha, cheio de coisa. E era uma foto da Flórida. E tinha lá no meio dessas tralhas um par de esqui a na neve. Eu estava dizendo, mas por que você tem aqui um par de esqui? Eu até viajar uma vez para não poder alugar isso. Eu sei que na Flórida não neva. Eu sinto foda. Eu comprei porque eu estava lá passando na frente da baixo, ele estava lá parado, aí eu comprei. Isso explica muita coisa, esse jeito americano de consumo exacerbado dessas classes médias. Isso é resumir toda a história. Mas eu vou me apresentar. Outra coisa, outra informação importante também que eu peguei na conversa aqui. De 1922, meados de 22, até a eclosão da crise de 29, esse jeito americano de viver, esse novo jeito americano de viver, trouxe muita prosperidade para a economia dos Estados Unidos. Então, sim, a gente já viu aqui nossa história, no caso da década de 20, o Brasil foi mais ou menos afetado pelo problema, essas coisas para a economia americana foi uma década de apogeu, de crescimento sustentado, robusto e mais, liderado pelos dois lados da economia, pela oferta e pela demanda. Portanto, os anos 20 foram chamados Golden Twenties, Golden Twenties, a era de ouro do capitalismo americano do século XX. Crescimento profundo, uma questão da prova, não tem liderado pelos dois lados, pela demanda e pela oferta. Que não é exatamente comum sobre esse problema. Nunca vi, não sei se alguém fez esse tipo de análise, é possível, claro que sim. Mas se as outras eras de prosperidade, como foi, por exemplo, a década de 90, do século XX, também foram lideradas pela oferta e pela demanda. É possível que sim, mas é pouco comum. Mais frequentemente observado é o crescimento aqui na demanda ou pela oferta. Crescimento sustentado e acelerado. A segunda informação, o segundo fato estilizado da década de 20 anos. Informação importante para eu falar aqui. A crise de 29, a quebra da bolsa, se deu por um movimento especulativo que o Fed não conseguiu controlar, já se avizinhava há pelo menos 2 ou 3 ou 4 anos antes. Ou seja, não foi uma novidade. O movimento especulativo que chegou na sexta-feira, quinta-feira sombria, dia 20, 24, 29, era uma coisa que já se conhecia. Os gestores de política econômica já tinham se deparado com uma situação como aquela. O que aconteceu em 29, diferente do que aconteceu antes, foi a profundidade do movimento especulativo. E aí não tinha mais como segurar. Mas olha, repare que isso acontece no Brasil muito antes. Apesar dos movimentos especulativos anteriores à década de 20, a economia crescia sustentadamente. Ou seja, você pode estar pensando, Ivan, Salomão, movimento especulativo, em primeiro lugar, depõe contra o crescimento econômico? A resposta já é não. Em segundo lugar, o movimento especulativo é algo
época de menino, a gente achava que o especulador era um sujeito do mal, né? Um sujeito sombrio, noturno, soturno, que atuava para fazer mal para as pessoas. Não necessariamente, pode ser que tenha um especulador que seja do mal, mas não necessariamente. Mas o que significa especular? Assim, etimologicamente, o que significa o termo especular? Apostar. Apostar talvez é um bom sinônimo. Apostar em alguma coisa. Economicamente, o que significa especular? Fazer expectativas futuras, me ajuda? Sim, apostar em algo para frente, né? Talvez trazer expectativas futuras, né? Talvez sim. Concretamente, o que significa isso no mercado financeiro, por exemplo? O que faz isso? Qual é o dia a dia do especulador? Ele não gosta, não tem mais certo. Vocês têm amigos especulador? Não? Sabe? Eu até tenho amigos. O que faz um especulador no seu dia a dia? Compra na baixa e vende na alta. Ele aposta que aquilo que ele está comprando vai ter um preço melhor, mas ele vai poder vender e ganhar alguma coisa. É isso que as pessoas fazem. Já tenho comentado com vocês uma pessoa, por exemplo, que especulou com moedas, então talvez eu quero mais especula. Pode especular com qualquer coisa. Com moedas, já tinha comentado com vocês aqui? Sim ou não? Você sabe o que é hedge? Hedge cambial? Hedge não de cabeça, mas hedge de DG. É uma forma de proteção. É uma forma de proteção utilizada em campo. Então, assim, funciona muito funciona mais ou menos assim. Eu fiz uma importação, uma compra, vou pagar em dólares. E eu quero me dar um prazo para pagar, vai ter 6 meses. Eu ganho em real, eu transaciono em real. Se eu tenho expectativa, eu que vou pagar lá minha conta, de que daqui a 6 meses o dólar vai estar mais alto, está hoje, vai estar 7, o que eu faço? Eu vou lá, faço um contrato com outro sujeito, hedge, e diz o seguinte, olha sujeito, especulador, eu fiz uma importação aqui, vou pagar daqui a 6 meses, vamos fazer um contrato, e daqui a 6 meses você vai vender, sei lá, 100 dólares que eu preciso pagar essa compra, a um preço, sei lá, de 5 reais por dólar. Já assina um contrato. Então, estou protegendo isso quando tiver a 7, ele vai estar me vendendo a 5 para ter esse bom para mim. E aí o cara que está vendendo esse contrato para mim, que é o especulador, olha para mim e fala assim, que burro, não sabe nada, não. Porque ele tem a esperança, a expectativa, de que lá no futuro, quando tiver que vender, ele fala, e quando vai estar 3, ele vai vender a 5, ele vai ganhar 2 na. Ou seja, a diferença de expectativa que eu estou comprando uma coisa e o especulador que está vendendo esse contrato, temos essa diferença de expectativa que permite que ele especule. O que ele faz? Ele empresta para mim, eu sei que eu vou pagar por esse livro, vou pagar por esse livro, só que ele tem uma expectativa diferente da minha. Eu acho que vai estar 5, eu acho que vai estar 3. Se todo mundo achasse que vai estar 5, aí não dá para especular. Mas ele tem uma expectativa diferente da minha. Como funciona? Pô, tem lá, tem lá uns marketing lá, fizeram contas diferentes também. Ele sabe o que aconteceu no dinheiro, sabe? Então, essa diferença de expectativa permite que ele põe essa. Bota para o especulador, ele tem esse cara. O que o especulador faz de bom? Ele injeta liquidez no mercado. Ele coloca esse dinheiro, faz essa aposta que, se não fosse o especulador, eventualmente não poderia fazer essa importação. Ou seja, ele, ao especular e colocar liquidez no mercado, ele viabiliza transações econômicas que, na sua ausência, ou seja, não existisse, talvez nem fosse viabilizado. Ou seja, o especulador, de uma maneira, viabiliza transações econômicas. O cara pode especular com o preço da soja, por exemplo, se transforma em soja futura, né? Nem plantou a soja, não, eu acho que o preço da soja no mercado nacional daqui a 6 anos, vai estar X. Eu compro essa soja para vender depois, se tiver expectativa de que o preço vai estar mais alto, como eu disse. Então, tudo. Ou seja, ele coloca dinheiro no mercado que, se não fosse esse cara arriscando e apostando, talvez não existisse. Talvez não pudesse ser nacional. Então, ele injeta liquidez, ou seja, ele é um cara que tem um aspecto positivo. Por que se critica o especulador? Então, é o seguinte, esse jogo de especulação, no caso, por exemplo, do hedge cambial, é um jogo de soma zero. Então, se eu ganho, ou seja, se quando eu tiver 5 meses, vai ter 6 meses, eu estou ganhando. Se a expectativa tiver 7, se eu pagar 5, eu ganho. Ele perde. Agora, se ele ganha, eu perco. Se a expectativa dele se concretiza, ele está mais certo que eu, de fato, 3, 5, 7, eu perco.
Bolsa de Valores. Eu dou um exemplo aqui de câmbios. Como é que funcionava essa história? Ou melhor, antes disso, o que significa uma bolha no mercado específico? Tinha visto pensando também, uma bolha no mercado geográfico. Como era lá em 90, 2000, você teria uma bolha no mercado, não sei, as Big Techs hoje, né? As empresas surgindo nessa época, Google, eu menciono no mercado da Microsoft. Mas o que é uma bolha? Quando o preço de determinado ativo, seja ação, seja imóvel, começa a subir, a se elevar de forma descasada dos fundamentos reais daquele mercado. O que significa isso em português? Significa assim: as pessoas estão comprando as ações das empresas lá no caso dos Estados Unidos. Localmente, porque as empresas estavam crescendo, crescendo. Quando estoura a bolha, ou quando estourou, quando estouraram as várias bolhas, acontecia o seguinte: as pessoas compravam, eu comprava, ganhava dinheiro, pegava esse dinheiro, comprava mais ação, ganhava dessa ação, subia, pegava dinheiro, ganhava outra ação, e assim a roda girava. O que aconteceu? A operação das empresas, do lado real da economia, não justificava aquela euforia nos preços das ações. Ou seja, as empresas não estavam indo bem das pernas do ponto de vista da sua operação, sabe? Porque eles produziam roupa, calça jeans. Não estava tão bem para justificar aquele preço de ação. Muitas vezes, como algumas vezes na década de 20, pequenas bolhas em alguns mercados estouravam, mas o governo reagia com uma política monetária de contração e depois de expansão e segurava esse problema. Quando chegou em 29, o tamanho da bolha ficou grande demais. O governo, a reação monetária não conseguiu dar conta da sua. Por que a bolha estourou? Justamente para que não cuidava. As empresas não estavam indo bem nas pernas. Por que as empresas não estavam indo bem nas pernas? Porque, quase da noite para o dia, em pouco tempo, questão de 1, 2, 3 anos, as empresas passaram a produzir muito. Os consumidores americanos não tinham mais condição de consumir. Por qual motivo? Porque vários desses produtos que eles consumiam, não se troca rapidamente com o dinheiro. A classe trabalhadora americana não tinha uma condição de consumir, porque a renda concentrar. E mais importante, o mundo deixou de consumir os produtos que os Estados Unidos exportavam. Por quê? Porque o mundo se rendeu. O Brasil saiu da crise de 33, a Europa saiu da crise de 35, 16. Nós estamos falando de construção de empregos, né? Antes do mágico, de empregos, 24, 25, era um financiamento de pagamento. Tirando a Alemanha, final, o mundo se reergueu, a Inglaterra foi destruída. O Japão crescia, a China ficou fora da crise, a Rússia fora da crise socialista. O mundo se reergueu e quase da noite para o dia não precisava mais das exportações ou da produção de manufaturado americano. As empresas quebraram o processo de produção. Isso quer dizer que as empresas têm mal prosperam. Por isso, os caras sentiram muito de ação na mão, valendo supostamente ouro, as empresas quebrando. Esse descasamento entre o que acontecia na operação das empresas e a riqueza financeira que tinha na mão foi o estouro da bolha. Meio que da noite para o dia. Essa coisa acabou, todo mundo tinha um monte de papel que não valia nada, começaram a se desfazer esses papéis que não valiam nada, e o preço das ações desabou. Desabou da forma que chegaram no dia 29, 24 de fevereiro, 29, a bolha vai ficar sem papel. Outra coisa que eu não falei, vai crescendo no começo. A crise, o estouro da bolsa e depois a grande depressão, independentemente de ter relação ou não, por causa da grande bolsa, não se interessa que tem uma relação direta com a Primeira Guerra Mundial. Ah, dá para dizer que a crise de 29 foi uma consequência direta da Primeira Guerra? Acho que não. Não, mas foi um dos elementos. O mais importante de tudo foi a crise do movimento especulativo e uma incapacidade do futuro do Fed de reagir ao movimento especulativo. Porém, nas origens, na raiz da coisa, tem uma relação direta com a Primeira Guerra Mundial. Que, se por um lado, 1914, quando ele finalizou um ciclo de bonança, começou na década de 70 e acabou de fato em 14 de direito do feminino. A Primeira Guerra teve pelo menos duas consequências sobre a economia do mundo.
fazer alguma coisa. Já falamos disso em alguma universidade. Aquela concentração cambial que é matéria fixada na programação ouro, os países fixados na programação livre. E os países que não eram da Terra tinham que fixar ou fazer sua política monetária apenas na política cambial pela política monetária. Já se dá o que isso não passa. Por que a guerra, a Primeira Guerra Mundial, sugeriu ou mostrou que o mundo funciona tão bem assim? Pelo seguinte, o padrão ouro e depois o padrão dólar, Bretton Woods, de 44 depois da Segunda Guerra Mundial, era uma maneira, do ponto de vista econômico, que os políticos, os gestores, os policymakers encontravam de casar, interligar, aproximar as economias capitalistas. É uma maneira de amenizar crises do balanço de pagamentos das economias capitalistas. Já falamos do motivo pelos quais isso acontece no debate monetário. E aí, quando estourou a guerra, que teve causalidades econômicas também, a gente sabe, ficou impossível manter esse casamento entre as moedas e os balanços de pagamentos. Os países entraram em crise. Portanto, a eclosão da guerra mostrou o seguinte: olha, o padrão ouro nem era tão bom assim para não gerar conflito dos países. E mais, num choque exógeno qualquer, como foi na guerra, é impossível manter a ligação entre as moedas ou entre os balanços de pagamentos. Como foi no caso da Segunda Guerra depois. Como foi no caso da Primeira Guerra depois. Qualquer choque exógeno fica difícil de manter essa coisa atrelada à cara de ouro. Por que exatamente, pessoal? Por que um choque exógeno dificulta a manutenção do padrão ouro? É a pergunta que eu estou aqui para fazer. Por quê? Porque não é previsível, é verdade, mas mais concretamente, por que ao primeiro choque exógeno fica difícil manter aquela brincadeira? O padrão ouro pode qualquer coisa, pode dólar, pode qualquer coisa. Diga, João. É isso, eu estou extrapolando, eu estou trocando as comerciais, mas a balança comercial é uma rubrica só para os pagamentos. Você pensa no ponto de vista global. Dá um choque exógeno, o que acontece? Os países que sofrem o choque entram em crise, seja porque tem pouco dólar, pouca livre para comprar as coisas, seja porque os caras não compram as nossas coisas. Ou seja, o choque exógeno poderia dizer que representa um seguramento de pagamento. Todos esses motivos que eu falei, vem pouco e sai muito. A gente já tem pouco, muito tem pouco sai, e que dá lá tem pouco para cá. Os caras vão para outro lugar, um mercado mais seguro, vão investir em bolsa, vai poder comprar outra coisa. Ou seja, o que a Júlia falou, está falando que a Júlia comentou. Num choque exógeno qualquer, falta dólar, livre, ou qualquer coisa. Na falta de dólar, ou livre, qualquer coisa valiosa, fica difícil você manter essa taxa de câmbio, a taxa de câmbio ali, o valor que estava anteriormente, ou mais, fica difícil manter a estabilidade da taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o preço. É o preço que responde ao quê? A quantidade de moeda, de ouro, de dólar, que tem no seu mercado. Por que tem pouco? O preço sobe porque tem muito preço desce. Ou seja, num choque exógeno, uma crise, 29, uma guerra, a taxa de câmbio tende a se desvalorizar. É difícil manter aquela paridade inicial. Tem aquela paridade fixa, mais do que a paridade inicial. Tem aquela paridade fixa, que é um dos elementos basilares do padrão ouro. Então, o choque exógeno ele bagunça a concertação com o C, não interessa, monetária internacional. Faz sentido, não, pessoal? Mas é verdade. Por exemplo, no governo brasileiro, na década de 70 do século XX, os choques hipernóticos, 379. Antes do choque hipernótico, o Nixon já tinha decretado o fim do governo em agosto de 71, que acabou com a paridade dólar-ouro, que era 1 a 1 satório, valendo 1 milhão de juros, valendo 35 dólares. Por exemplo, os Estados Unidos não tinham sofrido choque exógeno ainda, mas estavam na crise do valor de pagamento, porque não dava muito dinheiro para fora. É ligado o dinheiro que estão oferecendo para nós, muito dinheiro. Aliás, Estados Unidos incorreu em dois déficits, o déficit de pagamentos e o déficit fiscal, chamados déficits de. Aí chegou na televisão, já foi na bolsa, e não conseguiu só isso. Não, mas não fez essa brincadeira, vamos valorizar a taxa de câmbio do valor disso, acabou com o meu plano de 71. Ou seja, tem um choque exógeno também. Ah, não foi exatamente olha, mas foi que talvez não conseguiu mais manter essa brincadeira. Ou seja, ao primeiro sinal do choque exógeno, os valores de pagamentos entram em crise e fica difícil até a taxa de câmbio. Então, simplesmente isso. Então,
choque exógeno, na Terceira Guerra Mundial. As consequências sobre os pagamentos de todos os países do mundo. O que significa para nós aqui? Todos os dólares que a gente tem no Brasil vão embora. Quem tem que importar, quem tem que pagar aqui, sabe? E os dólares que tem no mundo não vêm para cá, porque vem para os outros mercados, aquisição de pagamentos. O que acontece com o preço do dólar, que é um preço que corresponde à maneira oferta do mundo? Porque tem pouco preço só, tanto o dólar que a gente tem aqui no Banco Central vai embora. Então o preço só, o preço do plano, vai ser para 8, 10, 12. O choque exógeno impossibilitou a manutenção desse regime que atrelava as taxas de câmbio a alguma coisa. Assim, mas disso, não é, pessoal? Naquela que eu falei uma coisa, a guerra demonstrou que o padrão ouro não se sustentava. Bagunçou o padrão ouro e pessoal, olha, você vai atrelar as taxas de câmbio dos países, não traz exatamente a paz, não é o objetivo, sabe? Eu segurei tudo que eu vou falar, mas eu muito simplificado, as coisas foi o seguinte, pessoal, vamos ter a paz em todos os aspectos, do ponto de vista econômico, porque a gente sabe que se a gente interligar as economias, do ponto de vista comercial, mas não só do ponto de vista financeiro, é mais difícil ele matar um cara que diz que é de criança, todos os rumores, né, por causa da guerra, vamos interligar as economias. Simplesmente foi outras coisas, e salário de câmbio ao dólar, ao mais amiga, mas ao dólar. Então, a gente foi sobre o cruzeiro, se você não acha que era isso. É uma forma de trazer a paz por mecanismos econômicos. Tem uma literatura vasta que mostra o seguinte: nos primórdios da humanidade, há indícios que sugerem que quanto mais interligados eram os povos caçadores e coletadores, menor era a chance de integrar a agricultura. Por quê? Porque você vai apontar que, sei lá, te oferece ouro quando se oferece leite também. Então, a interligação comercial, a abertura comercial, as relações comerciais eletrônicas são um dos pés, dos vários pés que põem da paz. Vamos começar a dizer. Bom, ainda sobre a guerra. Essa história aqui é o resumo da aula, esses três negócios. É o resumo da aula. O que aconteceu na Guerra Mundial? Os Estados Unidos não entraram diretamente no governo, eles foram no finalzinho na guerra, como vocês sabem, isso trouxe consequências diretas para eles. Em primeiro lugar, não tiveram sua infraestrutura destruída, física. Isso não é uma exceção de derivado. Em segundo lugar, isso não é outra coisa, porque se os Estados Unidos se tornaram o principal fornecedor de tudo no mundo na década de 20, foi porque o outro lugar que produzia tudo no mundo se estava destruído, que é a Europa. Porque a Europa era uma economia tão industrializada como as pessoas, a China não existia, investia nas indústrias nacionais do planeta. A sua infraestrutura foi completamente preservada, sendo que a Europa foi completamente destruída. Em segundo lugar, mais importante, e como consequência direta dessa primeira posição, o fato do setor industrial, da indústria europeia ser destruída, fez com que os Estados Unidos se alçassem a figura ou ao lugar de o único e mais importante fornecedor de todos os bens manufaturados do mundo durante muitos anos, pelo menos 5 ou 6 anos depois da guerra. Era mal comparando a China nos dias de hoje. Mais do que isso, os Estados Unidos, além de grande fornecedor de produtos manufaturados, era o principal fornecedor de capitais. Nova York já tinha substituído Londres como principal praça financeira do mundo. Ou seja, eram os Estados Unidos que financiavam os valores de pagamentos dos outros países. O que significa financiar o valor de pagamentos dos outros países, pessoal? Não é dar Bolsa Família para os outros países. Significa o quê? Empréstimo, em primeiro lugar. E o que mais? Conta de capital lá para os pagamentos, o empréstimo e a outra rubrica para ter. Rubrica é empréstimo, só contrapartida aqui de euros. Contrapartida do empréstimo para quê? Você pega um empréstimo para dentro para pagar o seu carro? Não. Minha pergunta é muito possível saber como isso, são inteligentes. Você pega um empréstimo, você vai pagar para dentro do seu carro, o que você paga? Juros e a dívida, chama como chama o principal, né? E o que significa quando você paga o principal, você está fazendo o quê? Amortiza. Então a rubrica, a contrapartida dos empréstimos são as amortizações. Você paga um cheque, você dá um PIX na outra vez que você paga a sua dívida. Mas nesse PIX tem as duas coisas embutidas, os juros e a amortização do capital, principal. Então a outra rubrica do capital do capital, a outra mais importante, além de empréstimo, é outra rubrica que pode ser subdividida em duas também. Eu falei 17 bilhões de euros.
GM chegou aqui em Ipiranga em 1925. Era os Estados Unidos financiando o nosso plano de pagamentos. Eles traziam dólares para colocar GM aqui. Trocavam a quantidade de R$1.000 e construíam a fábrica. Uma oficina para montar alguma coisa. Aí isso significa financiar o plano de pagamento. E a outra forma de se investir, e não é investimento direto, né? Investimento em portfólio ou em carteira, que é investimento de curto prazo, comprar títulos, por exemplo, ou comprar ações de uma empresa. Comprar título não é fazer um pagamento, é uma coisa de fazer empréstimo, porque no fim é o jeito que eu vou pegar empréstimo. É uma, assim, o efeito do plano de pagamentos é a mesma coisa, mas é uma outra rubrica, outro encanamento para o qual sai a água. É um outro. Tipo para isso. A gente sempre presta tudo, mas é um outro ramal. Tá, então voltando para os Estados Unidos. Eles se tornaram o principal destino do mundo que financiou os pagamentos. E aí, isso aqui é o mais importante de tudo, pessoal. Vou colocar aqui. Eu chamei aqui de pecado mortal. Qual foi o pecado mortal? Eles não souberam parar de brincar de se achando. Depois de 4 ou 5 anos, já na década de 20, quando a Europa se reconstruiu, por que a Europa se reconstruiu? Não é só a demanda interna da Europa. Ela também é um grande continente industrial. A Europa também fornecia bens e serviços, em todo o resto do mundo. Então, quando a Europa se reconstruiu, eles encontraram um grande concorrente. Portanto, não só a Europa deixou de comprar os produtos americanos, como outros países, sobretudo sei lá, os países do satélite da Europa, África, mas outros também, no caso da Argentina, por exemplo, o Brasil, outros importantes, passaram a consumir também os produtos europeus de novo. E os Estados Unidos se viram, repito, da noite para o dia, com um estoque invendável de produtos que não tinha mais para que vender. Repito, a classe média não conseguiu consumir, mas já consumiu, a classe trabalhadora não consumiu, e os países não compraram. Esse é o chamado de pecado mortal. Eles mantiveram o nível que estavam produzindo até então. Um dia para que vender, eles quebraram, e os caras que especulavam com as ações dessas empresas quebraram a preço, eles estavam tentando pagar o fim do tempo, e a economia colapsa. Esse é o resumo da coisa. Eu quero contar mais detalhes. A reação do governo dos Estados Unidos aos efeitos econômicos da guerra foi dentro de umas adequadas, sobretudo no governo Wilson, Woodrow Wilson, que é o cara que tinha a Liga das Nações, uma das nações, a empresário da ONU, uma reação adequada. Por quê? Quando no fim da guerra, a gente sabe que uma guerra tem efeitos econômicos mas positivos, pelos efeitos expansionistas dos gastos da guerra. Olha o PIB da Rússia nos últimos 2 anos. Os gastos da guerra da mas talvez está crescendo, a economia mas é assim que acontece. O objetivo dos gastos pode ser um crescimento mínimo do ponto de vista da manutenção da mobilidade, ou pode ser um crescimento mínimo do ponto de vista humanitário, que está na forma das pessoas que crescem. Logo no início, o governo fez uma política fiscal expansionista para manter consciente, como não interessa, mas manter o nível de crescimento da economia desde a guerra. Portanto, até 20, a economia crescia e já passando a crescer de demanda e pressão fiscal. A reação do governo nos 2 anos subsequentes foi de retração. Já no governo substituiu isso, foi contracionista, fiscal e monetária, para dar uma segurada naquele crescimento que vinha lá da guerra, da produção dos países que estavam em guerra, para o consumo interno. Portanto, até 22 a economia teve uma recessão e queda dos preços, deflação. Esse é o cenário do início da década de ouro e do boom do crescimento econômico americano, que foi de 22 a 29. E aqui começa a brincadeira. Eu falei, e vou repetir, que nos anos 20, a era de ouro, etc., teve um crescimento baseado nos 2 lados, da oferta e da demanda. Do lado da demanda, eu já é mais simples de visualizar, eu já comentei. As pessoas consumiram muito desse novo estilo americano de vida, a classe média, basicamente. Que no caso americano é bastante extensa, mais do que o que nós. Apesar da alta classe trabalhadora, sobretudo a população negra, que é numericamente expressiva, hoje menos, na década
hoje a população negra americana responde a 10% da demografia como e exportação, absorção interna e exportação. Os dois lados da humanidade, os dois componentes da humanidade. Absorção e exportação. Exportação pelo lado da oferta, que aí é o grande milagre de Deus, a economia também crescia aceleradamente. Esse talvez tenha sido o grande milagre ali, se eu posso dizer isso. E aí a coisa, a segunda coisa mais importante do que eu falei, a economia crescia, crianças, olha na minha, conversa crescia, com base em aumentos substantivos, significativos, expressivos de produtividade. O que é o HDL do crescimento econômico? É o supra-sumo, é a quinta essência do crescimento econômico. Crescer com base em aumento da produtividade. Não há da função de produção. Eu não conheço bem a história americana, mas é possível ter havido outro momento, é possível, muito provável, ao longo desse período, mas os anos 90 foram outro período também que cresceu muito e baseado em aumento da produtividade. Por causa do quê? Computadorização, internet, informação. É por isso que, na virada do milênio, se discutia se o pouso nos Estados Unidos ia ser suave ou se um pouso mais. A economia crescia muito, tinha que fazer algum tipo de ajuste. Eu decidi que acontecer, até fazer um ajuste intertemporal com um ajuste mais. Não foi um ajuste temporal, foi um pouso suave. Bom, beleza, volta para cá. Por que os caras cresciam quase no aumento da produtividade? Por vários motivos. Em primeiro lugar, ciência, tecnologia. Não dá para dizer que foi a era de ouro dos cientistas, mas de alguma maneira posso dizer que sim. A segunda revolução industrial, equipamentos elétricos, a invenção de uma série de produtos e novas técnicas, era o início da era de ouro da eletricidade, tanto do ponto de vista produtivo, quanto do ponto de vista das casas. As pessoas passavam a consumir televisão, rádio, geladeira, ventilador, ar-condicionado. Ou seja, havia um flanco, um oceano de novos produtos que poderiam ser produzidos. A GE dessa época, né, o Thomas Edison não tinha um pouco antes do mundo. A GE era a principal, os principais símbolos da economia. Então, essa aqui, o pessoal não me corrige, desde quando é a GE. Portanto, quem crescia pelo lado da oferta? O setor industrial de alta tecnologia, as GE da vida, não só, né? Os petrolíferos da crescia. E, sobretudo, o setor de construção civil. Aquela foto famosa da construção do Empire State é da década de 30, né? Pode ser de 30 anos, mas era do boom de Nova York. Quem assistiu lá o filme do lado de cá, já fiz referência aqui, como é que chama o filme? Grande Nova York. Grande Nova York. Viu que no final do 19 Nova York era, vamos dizer, ainda não lembrava, né? Uma cidade um pouco urbanizada. Esse boom urbano da construção civil era um fenômeno dos anos 20, 10, 20, 30 nos Estados Unidos. Era de ouro da construção civil. Por outro lado, ou além disso, mais por outro lado, o governo durante algum tempo, esse governo foi, fez uma política monetária expansivista com dois objetivos. Primeiro, injetar liquidez na economia que crescia. O governo republicano, então não tinha nascido, até possível já estava no política de crescimento da base militar casada com o crescimento do mundo real. Ele crescia e expandia a base militar. Em segundo lugar, ajudar a Inglaterra a tentar voltar para o padrão único. Essa é a pergunta do seguinte. Em primeiro lugar, por que os Estados Unidos querem ajudar a Inglaterra a voltar para o padrão único? Em segundo lugar, aí é uma associação de economista. Por que uma política expansionista dos Estados Unidos contribuiria para a Inglaterra tentar voltar para o padrão único? E não voltou, né? A Inglaterra voltou pouco tempo, depois decretou o fim do padrão único dia 19 de setembro de 1931. Acabou. 19 de setembro de 1931. Só o único país que tentou voltar para o padrão único na década de 30. Qual? A Argentina. Eles se acham mais grandes que o dele. Isso. Por que a política monetária expansionista contribuiria para a Inglaterra voltar para o padrão único? Por que é importante voltar para o padrão único? O padrão ouro, qualquer sistema monetário, organiza, encatena os valores de pagamento via fixação da taxa de câmbio.
choques nos balões de pagamentos dos países que participam dessa brincadeira. Deixa eu colocar uma pergunta. Por que a política monetária expansionista dos Estados Unidos foi o que viria a matéria do capitalismo? Quase isso que o Brasil falou, mas é por negócio sim. Diga, Deus, quer falar alguma coisa? Então, na dúvida sobre esse tema que você citou, ele sempre foi do pré-2019, pré-2019, ele é um cara que não gostava de entender muito. Como republicano, ele falava que tinha uma frase que ele era mirando, que esse verdadeiro ninguém falava com o momento. Ele não queria, por exemplo, fez na pessoa de taxa, devido ao liberalismo na época, e ele foi citado como um motivo de 2019, porque ele tirou a mão na massa nesse sentido. Então, o governo que defendia o laissez-faire foi expansionista nesse sentido. Isso aí teve um jogo, não só depois disso, se Deus se construiu, que era tipo, também a mesma coisa. Quando o governo era preciso ser liberal, já se tal, fazer uma política de na política monetária, aí conservadora, mas casada com os fundamentos realistas. Então, reconhecia, se não se fizesse uma política monetária de expansão da base monetária, casada com a questão de política, a economia estava em transição. É muito frio do que eu isso. Por mais o conservador republicano, liberal que fosse, tinha que lidar com o tempo, a economia não precisava crescer. Mas qual que eu falo que isso daí foi por causa da crise? Não, não foi por causa do tempo. O que foi por causa da crise foi a oscilação da política monetária. Porque a política monetária expansionista. Depois o Robert Hoover fez uma política monetária contracionista. Quando estourou a crise, veio uma política monetária expansionista de novo. Ou seja, era tarde demais. Ele foi a oscilação da política monetária. Não dá para chegar a isso. Mas voltando para a pergunta lá. É o que o Brasil estava comentando. Ao fazer uma política monetária expansionista, em tese, desvalorizaria a taxa de juros, a taxa de dólar em relação ao ouro, em relação às moedas fortes. Ao fazer isso, é uma maneira de incentivar a injeção de dinheiro, de liquidez, ou de ouro, eventualmente, na economia inglesa, da Inglaterra. Ou seja, reduz taxas de juros aqui, os caras mantêm a taxa alta, revaloriza a taxa deles. Sim ou não, pessoal? Vamos mostrar nos dias de hoje. Se os Estados Unidos fazem uma política monetária expansionista, onde reduz muito a taxa de juros, e o Gabriel aumenta muito a taxa de juros aqui, uma política monetária contracionista, ou seja, que há um ganho, há uma diferença entre a nossa e deles, o que acontece? Então, o dinheiro vem de lá, ou de outro lugar para cá, ou seja, injeta-se liquidez na nossa economia. Coloca dinheiro forte aqui, dólar, libra, o que for. Ao injetar liquidez na nossa economia, colocar dinheiro forte aqui, nossa taxa de câmbio se valoriza. Nosso dinheiro fica forte. Ao taxa de câmbio valorizar, aí, né, é uma forma de resgatar a paridade da sua moeda, que estava aqui com o dólar, com o ouro naquela época. Não era por benevolência, por complacência do presidente americano que falou que ele queria ajudar a Inglaterra. Ele queria ajudar a resgatar as economias europeias, principalmente a economia do mundo, para que o mundo e os Estados Unidos conseguissem saíssem daquela situação. Bom, somando a isso, além disso, essa classe média que consumia loucamente, muitas vezes não tinha dinheiro à vista para comprar. Foi nesse momento, nesse período histórico, que se introduziu e se popularizou a figura do crédito. A gente faz pergunta, o que é o cartão de crédito? Você paga hoje sem pagar hoje. Alguém está te emprestando esse dinheiro. Você vai pagar para começar a faturar. Então foi um momento de popularização de pegar dinheiro emprestado para consumir. Ou seja, as pessoas consumiam coisas, muitas vezes sem ter o dinheiro. Quem nunca? Isso, esse apoio que os bancos dos Estados Unidos davam para as famílias, foi um dos elementos culturais do reforço, de mais um reforço, pelo lado da demanda. Porque dá para o seu entendo, você está no meu lugar, eu consumo essa família. Já consumiu loucamente, porque tinha uma ideologia, que merecia, etc, etc. Ou seja, era uma bola de neve. Todos os elementos pró-crescimento apoiando no mesmo sentido. Exportação, produtividade, crédito, nova forma de viver, consumir, a economia bombou. A exceção de um único setor. A exceção não, tira essa exceção. Com a especificidade de um único setor. A agricultura, que, por mais que tivesse uma situação difícil, também atuava prociclicamente. Também atuava no sentido de fazer economia
crescer. Ainda que tivesse uma situação ruim. Por que uma situação ruim? Motivos bons que eu posso fazer. Esse ganho de produtividade, chamado novas técnicas produtivas, novas técnicas administrativas, organização do custo, chegou também a produtividade fazer com que a produção aumentasse sem necessariamente a ver com a corrida do oeste, não está realmente isso. Colher mais soja no mesmo cercadinho de segurança. Ao expandir a produção e a produtividade, mas sobretudo a produção, os preços dos produtos agrícolas caíram. Isso é mais porque o consumo vai ser duas consequências interligadas depois desse fato. Em primeiro lugar, ajudava a controlar a pressão de demanda sobre os preços. Não sabe que é muito importante, tem um peso muito grande na ciência de consumo das famílias. Ou seja, era uma maneira de atenuar os preços, ou a pressão de demanda sobre os preços. Controlar a inflação. O que, por sua vez, ao controlar o número de preços, o nível de inflação, fazia com que as famílias pudessem consumir mais. Sob controle de inflação, as famílias consumiam mais. Era mais um vetor atuando prociclicamente. No sentido de fazer as economias crescerem mais. Em segundo lugar, ao reduzir os preços dos produtos agrícolas no mercado internacional, lembremos o seguinte, pessoal: os Estados Unidos, até os dias de hoje, com raras exceções de produtos específicos, ainda são um ator central na produção agrícola. Os Estados Unidos já não produzem industrial, mas tem uma potência agrícola. Até os dias de hoje. E a Califórnia nem tinha sido tão explorada como nos últimos anos, o segredo do mundo. Ou seja, ao inundar o mundo com produtos que produzem trigo, soja, milho, etc., eles também depuram contra a recuperação econômica dos países da América Latina, ou dos clássicos de França, porque os preços dos produtos que a gente vendia, eles também vendiam café. Essa são do café que eles não produziam, né? Enquanto os países que competiam comigo nos Estados Unidos na venda de produtos agrícolas ficavam com dificuldade, porque o preço dos produtos caía. A dificuldade de recuperação dos países depunha a favor do crescimento das exportações dos Estados Unidos. Produzir, além de produzir dentro. Porque a nossa maior quantidade de relação dos países. Ou seja, mais um elemento atuando prociclicamente. A economia roubando. E antes de chegar no início da coisa, aqui é um resumo da coisa. E aí, pessoal? Estourou lá, isso lá de 24 anos, antes da frente da bolsa estourou a coisa. Por que estourou? Aquele motivo que eu estava falando. Aí as empresas cresciam, os caras exportavam, as pessoas consumiam, etc. Chega atualmente e não tinha mais para quem vender aquela produção. Foi separado, a China se foi bem, a Roma se foi bem, os países centralizados, cada um foi para vindo. As empresas quebraram, os acionistas que especulavam com as ações das empresas que quebraram também quebraram, consequentemente, porque eles têm papel lá, tem papel. E agora, como esse dinheiro como vem o PIX? Cadê o PIX? É pagamento de dividendo da ciência de empresa. As empresas não conseguem pagar o dividendo, porque estão quebradas, os caras estavam trabalhando. Então, aquela euforia que se observava nos últimos 2, 24 anos, ao longo de 29, de novembro, ao longo de 24 de julho, isso foi um dia só, fecha, já tinha sinalização de agricultura. Ou seja, o FED, Banco Central, já havia intercedido, já havia intervido. E outras situações específicas, um movimento especulativo, na Flórida, 25, 26, a economia crescia muito. A economia crescia muito, só que não tinha como botar dinheiro. E foi o momento em que se descobriu a Flórida como um balneário dos Estados Unidos. Houve de popularização da Flórida como um destino turístico. Os caras começaram a construir casas na Flórida. Casas de veraneio, casas da praia. Começaram a construir um bom imobiliário na Flórida. Tem uma frase que até que falou assim, olha, esse boom, esse caos quase de construção de casas na Flórida, chegou no momento que elas vendiam, anunciavam, compra uma casa na praia na Flórida. E essa casa na praia era qualquer coisa a mais ou menos 20 ou 30 quilômetros do mar. Ou seja, tamanho a euforia dos caras comprando por muito tempo. Até que chegou até o momento, os caras pararam de comprar. E é sempre assim, o mercado parou. Até que não transmitiu, desde aquele ano, 25, 26 anos, dois furacões
construíram bastante coisa lá, viu? E aí os caras pararam de comprar. Pararam de comprar. Aquilo que o preço está subindo, de repente, partiu para a casa. Em segundo lugar, a especulação com as ações da Bolsa de Nova York tinha começado muito antes, de 24 e 25. Essas empresas de construção civil, as empresas de cidade, as empresas petrolíferas, as empresas de ferrovia, tem o cargo, uma universidade, empresa de ferrovia, empresa de aço, o carro de morrer do aço. Já está falando. E aí, pessoal, o que aconteceu em 2019 foi mais um desses movimentos especulativos, só que muito mais profundo, muito mais intenso. Eu ia falar das reações, assim, do filme, né? Mas a gente vai dar as pessoas depois, então nós vamos disputar contra ações para conter. Mas já parece que. Mas o que eu te falo dessa coisa? O resumão da queda. Deixa eu fazer uma pergunta antes de agora puxou. Por que uma política monetária, ou melhor, como que a política monetária pode atenuar movimentos especulativos que eventualmente são descasados da realidade operacional? A pergunta é essa. Como você, por exemplo, o Banco Central, pode fazer política monetária, eu falei qual, pode atenuar os efeitos deletérios de uma especulação que você está vendo que vai dar trabalho? Respondam essa. Entendi a pergunta. Como uma política monetária pode atenuar os efeitos da especulação moderada? Então, o 2019 é mais um movimento especulativo. Só que muito maior e com uma reação errada, vamos precisar. Tem uma história engraçada. O presidente do Banco Central, na época, esse cara chamado Benjamin Strong, que era, vamos dizer, um desenvolvimentista. Reduziu muito a taxa de juros. Ao reduzir a taxa de juros, o que acontece? Vamos assistir para o desenvolvimento. Política monetária versus especulação. Essa é a pergunta. Ao fazer a política monetária expansionista, o que o cara faz? Você tem especulação. Como? Ou por quê? Diminui os juros, mas, e além disso, além de diminuir juros, coloca dinheiro em circulação. Esse dinheiro é bom, eu posso investir no tráfico de drogas, numa academia, no bairro, eu posso comprar ação da coisa. Eu tenho que colocar e injeta liquidez para as pessoas saberem que quiserem dinheiro. O que estava vendendo na época? Tráfico de drogas, é verdade, mas também a nossa liquidez. Então você incentiva o mundo especulativo. E aí, eu acho que o resultado da crítica do país. Benjamin Strong, em 2028, o cara que sucedeu era o contrário dele, George Harrison. Hoje não vai esse nome dele. O que é o George Harrison? Esse mesmo. Esse é o nome daquele lá. Mas, guarda não, o George Harrison. Fez uma política monetária muito contracionista da noite para o dia, ao longo de 29, ele assumiu em janeiro de 29. Então, esse movimento brusco de oscilação, descasado na economia real, é que teria sido, na opinião do filho da Universidade, justamente da coisa. Ele fez uma política monetária muito dura. A política monetária muito dura não controlou a especulação e mais. Depois, quando o crescimento da economia, tanto se a economia crescer, pegou esse ciclo, esse problema, a especulação mais a recessão da política monetária contracionista é que gerou o caos, a regressão. As pessoas venderam loucamente essas ações que ninguém queria comprar, o cara faz uma política monetária muito contracionista, aumenta a taxa de juros, ninguém compra essas ações que não valem nada, a economia deixa de crescer, deixa de desincentivar a imobiliária, e o de papel na mão não vale nada. E vai vender, quando não tem ninguém quer comprar, ao caos, a regressão. A política monetária, finalizando muito o filme, muito oscilante no tempo. Vocês são vezes vão sentar. Como vocês atuariam para conter uma situação monetária? Movimento especulativo. Eu me convido, na verdade, não sou eu. Então, qual é a resposta, pessoal? Como que uma política monetária atenuaria os efeitos deletérios